Vocês sabem qual é que é a melhor coisa sobre uma pessoa rica poder pagar para partilhar a sua opinião de merda? É que isso habilita pessoas pobres partilharem a sua também de borla. Quem não ficou aí de diferente a este fenómeno foi Rui Filipe, que disse. Claramente não sou contra o aborto. Mas se calhar era uma falsa partida. Depois ele também disse isto. O Estado claramente tem de parar de investir no fim da vida. E se calhar para não ficarem dúvidas é melhor a gente ir ver o que é que Rui Filipe, o streamer do Liberal, que afinal acha que o aborto até está mal. Sabias que em 2023 foram feitas 17.124 interrupções voluntárias de gravidez em Portugal? Sabias que em 2005, 2 anos antes da legalização do aborto, estimativa-se que foram feitas também cerca de 17 mil interrupções voluntárias da gravidez? Portanto, não mudou nada, né? Mas agora, em legalidade, segurança, higiene, asepsia. Incrível. Hã? Por outro lado, por exemplo, nos últimos anos da ditadura fascista do Estado Novo, a estimativa é que se fizessem cerca de 100 mil abortos ao ano. O que explica, porque quando chegámos aos anos 90, tivemos uma espécie de coisa que a maior parte das pessoas achava que era desenhos animados, mas que na verdade era um documentário sobre uns gêmeos a quem tinha sido feito um desmanche que correu mal e os miúdos nasceram com o cabide enfiado nos cornos. E que 96,7 dessas foram decisão da mulher sem justificação médica? Estás a querer dizer que cerca de 17 mil mulheres escolheram não ser mães, tiraram esse direito livremente, seja por qualquer motivo que seja, elas decidiram não ser mães. O que até faz sentido, porque provavelmente na situação em que elas já estão a pensar se abortam ou se não, elas se tivessem o bebê provavelmente tinham uma chance de 87% de serem mães solteiras. Portanto, calhar faz sentido, não é? Só 2,8% foram por malformações do feto. Que sinceramente ainda bem, olha, hã? Uma coisa boa isto, não dizer, não, é melhor que só seja 2%. Aliás, se calhar até deviam ter sido mais, porque se a gente for a pensar isto de outra maneira, ao mesmo tempo podemos ver que em 2023, portanto, se a gente for a contar quantos bebés é que morreram no ventre da mãe, né? Que é uma coisa muito mais trágica, bebés, do que tirar o feto. Portanto, a gente se for a ver que tirou-se para aí uns 480 fetos. Ok, estás escandalizado. Agora, cerca de 3.500 mães tiveram o bebé morto dentro da barriga. Não é uma coisa, não é, Zé? E os casos de violação nem sequer constam nas estatísticas. Devia haver suficientes para fazer diferença. Se for uma coisa com que tu sonhas, mais vale veres o Alien. É uma maneira metafórica de ter estes dois traumas juntos. Também nunca vais conseguir entender porque és homem. Portanto, a melhor maneira é o Alien. Pá, se achas que faz diferença, é o Alien. É o Alien. Claramente não sou contra o aborto. Cada mulher tem o direito de decidir o que quer para ela. Rui Filipe, meu querido, vamos lá ver. Tu nunca dirias claramente uma afirmação tão categórica para depois fazeres uma ressalva logo a seguir, né? Tu não és desses. Agora, Quis fazer a ressalva logo a seguir, né? Isto é trigo limpo farinhão para caralho, bora lá. que sejamos todos nós, os contribuintes, a pagar por isso, claramente acho que isto já é outro tipo de conversa e que pode levar a esta discussão que acho que é obrigatória. O aborto custa 700 paus, mas 700 paus! Hã? Se a gente for a fazer os 600 paus vezes os 17 mil e mais não sei quantos, dá mais ou menos 11 milhões e 900 euros. É um bolho de guita! Aliás, é tanta guita que se o Estado português amanhã quisesse começar a nacionalizar os seus assets mais estratégicos, dava para comprar uma perna do Vitinha. Era o que dava para fazer com esse dinheiro todo. Hã? Uma perna. Na realidade, se não for para comprar um Vitinha, no sentido do Orçamento de Estado, está a ver, para 2023, a despesa no total foram cerca de 113 mil milhões de euros, ou 113 bilhões para os americanizados. E se a gente for a ver, fazer as contas, o que é que um significa dentro do outro? É mais ou menos tipo 0.040 O aborto, fora casos graves como violação ou malformação, não deveria ser gratuito no Serviço Nacional de Saúde. Pois, mas Rui Filipe, agora imagina uma situação tética, mas pode acontecer, né? Em que há uma mulher numa situação de carência económica e financeira que não consegue pagar o aborto. E, portanto, como não consegue pagar o aborto, agora o milagre da vida desta senhora vem também como milagre da multiplicação, não é? Porque nessa haviam dois, agora há três, multiplicou a despesa. Está a ver? Bom, são bracinhos que não dá para trabalhar. Nem nos chips mais pequeninos aqueles bracinhos dá para pôr a render. Portanto, há uma multiplicação da despesa. Se ela era pobre, mais pobre era. E, portanto, o que é que vai acontecer? Ao final do dia, o Estado Social vai ter que entrar em ação e, ao final da vida desta criança, se a gente for a ver, em vez daqueles 700 euros, seria caríssimo, agora, em vez disso, a gente tem uma subscrição mensal de 73 euros para entregar a esta criança para tentar ajudar à subsistência da mesma, né? E ao final da vida, sem contar com quaisquer outras ajudas que ele certamente terá, clínicas, escolares e não sei o que mais, e troca ao passo, significa um investimento da parte do Estado de 21 mil euros e mais não sei quanto. Então vamos lá ver. Se vocês gostam de ser tão racionais, é pôr 700 e olhar ao lado de 21 mil. É fazer
Se for uma decisão pessoal, Então isso não for uma decisão pessoal, é? Imagina um acidente, toma-se um comprimido, aquilo fazia conflito, eu não sabia, ninguém me avisou, também coisa. A culpa é minha porque eu não li as instruções. Está bem, mas eu decidi não ler as instruções. Agora porque eu não li as instruções eu agora vou ter um filho, mas eu não decidi ter um filho, né? É aquilo que diz chamar um acidente. E pior, porque pode ser pior que isto, porque imagina, vamos a ver, ao final do dia pode haver situações em que há uma decisão pessoal, sim senhor, mas não é decisão pessoal da mulher. Como, por exemplo, o stealthing, que se a gente for a ver, não configura como caso de violação, é isso. Portanto, a este ponto, no mundo do Rui Filipe, talvez fosse melhor as companhias de seguro começarem a investir em seguros ao outro, não é? Agora, a única dificuldade vai ser as mulheres conseguirem convencer um juiz que não estão a mentir. então que seja assumida pessoalmente. E não que seja o país inteiro a pagar por algo que possa ter acontecido. A gente já viu que sai mais barato do que deixar a criança viver quando se calhar não precisava. Portanto, qual é o argumento aqui? Sai mais barato que as outras opções. É mais seguro para as mulheres que vão fazer o aborto, seja como seja. Portanto, a conclusão que eu chego aqui é o problema não é exatamente o aborto, é o estado social e o aborto é a parte mais fácil de desmanchar, deixo o redondismo, deste aparelho, né? É tirar a parte mais fraca da parte mais fraca. O Estado claramente tem de parar de investir no fim da vida e começar a investir em quem quer ter filhos em Portugal. Queremos mais nascimentos, então obviamente que tem que dar acessos às creches, tem que dar apoios reais às famílias como redução de impostos, como está a acontecer na Hungria para quem tem 1, 2, 3 ou mais filhos, na questão do IRS. E pronto, e tem sempre graça, porque o teu primeiríssimo exemplo vem do país menos democrático, com menos liberdade de expressão da imprensa e tudo mais, da União Europeia. Tens algum segundo? Tem de haver um acesso mais facilitado à habitação e processos de habitação que façam a redução do preço das casas em Portugal. Não, mas isto até concordo com o Rui Filipe dos acessos à habitação, porque vamos lá ver. Com a situação atual como está, com as pessoas que estão em idade de ter filhos, né? Se eu quisesse ter um filho, o único sítio onde eu teria para pôr a dormir era na gaveta do frigorífico. Eu ia pôr o cabrãozinho a dormir na gaveta do frigorífico, ainda por cima tinha que lhe pôr uma etiqueta na puta da testa, não fossem comer o miúdo durante a noite. Ainda agora, por exemplo, a União Europeia, de um modo geral, veio dizer Portugal devia fazer estas medidas, porque as que estão não estão a funcionar. Está a ver? E essas medidas, a bem ou a mal, são exatamente as mesmas medidas que estavam no programa para a habitação nas eleições legislativas deste ano do Bloco de Esquerda. Agora, será que a von der Leyen é bloquinho, lá no fundo? Eu diria que não. Se calhar é. Um investimento forte na habitação privada. Bora, irmão! É privado, sou eu e tu, somos todos, desde que não sejamos todos juntos. Aí é depois coletivo ou público ou coisa assim. Não, desde que... Agora, é isso. Iniciativa privada está no nome. Inicia, irmão. Queres mais iniciativa privada? Pumba! Mete o teu à frente. Dá-lhe! Mete o quê? Bora! Queres mais? Não! Né? Não queres que seja o Estado a dizer aos privados para irem fazer mais, né? Porque assim não é bem mercado livre, né? E a saúde infantil, que é um dos processos que até Portugal é bem desenvolvido, mas tem que haver apoios claramente às famílias. Verdade, há merdas que fazem só sentido. Agora, por elas fazerem ou não sentido, na maior parte das vezes essa não é a discussão. Por exemplo, a discussão aqui é como é que se pagam essas merdas. O problema aqui é que na tua discussão tu estás a fazer isto tipo como se fosse 1 para 2. Se a gente cortar aqueles 11 milhões do aborto, a gente consegue abrir uma rede de creches e pagar aos funcionários água, luz e alimentação todo o dia e toda a tarde. O país inteiro, claro. Ou não, se calhar ficava com o do IRC, se fosse a ver o dinheiro que a gente perdeu do IRC, se calhar dava. Agora com o aborto acho que não dá. E isto não é sobre proibir, não, de todo. Isto é sobre responsabilidade e quem escolhe assume. Não, a gente sabe que não é sobre proibir. Nunca é sobre proibir. É sobre tornar inacessível, até que chega ao ponto em que seja tão inalcançável que ser legal é só mais uma anedota dos nossos dia-a-dia. E quem quer ser mãe ou pai deve ser apoiado. Isto é pescadinha errada na boca. Já estás a dizer a mesma coisa, umas coisas à volta das outras, sempre a gente já percebeu. E mais. Concordas com isto? Para ser franco, de um modo geral, particular, abstrato, concreto, não, nem tanto.